Bom, pessoal, agora vamos para o Origin. O instalador está na pasta, então sigam as instruções lá. Essa aqui é a tela inicial do programa. Então, basicamente aqui você pode criar pastas e organizar, e aqui você cria os arquivos que estão dentro de cada pasta. O book é a tabela de dados. Então, vamos primeiramente fazer o exemplo mais simples possível, que é simplesmente plotar um gráfico. Então, eu vou colocar ponto 11, 22, pode ser qualquer dado, tá bom, pessoal? Só estou colocando para a gente exemplificar. Eu vou colocar 5, 7, 9, 10, 11. Beleza, tenho meu conjunto de dados. Seleciono as duas colunas, né, a X e a Y, e aqui embaixo eu tenho diversas opções de plotagem de gráfico. As mais simples são essas, né? Plotagem por linha, ponto, ponto com erro e simplesmente ponto e linha. Esse gráfico aqui eu vou fazer ponto e linha. Pronto, ele já lotou o gráfico para mim. E agora eu posso embelezar esse gráfico, né? Então eu posso mudar de local aqui. Com 2 cliques eu posso alterar a minha legenda. Com 2 cliques em cima do gráfico, eu altero a linha. Então pode ser uma linha sólida, eu posso colocar uma linha pontilhada. Então só para a gente ver, por exemplo, como fica. Eu posso aumentar a espessura dessa linha. Vou deixar a linha sólida. E posso trocar a cor dessa linha. Beleza? E o símbolo também. Aqui está um quadrado de tamanho 9. Mas eu posso aumentar. E ao invés de quadrado, colocar qualquer outro símbolo, né? Para diferenciar. A mesma ideia vale para os eixos. Então, eu dou um duplo clique aqui, coloco nome 01, por exemplo, nome 02. Todos os tamanhos são editáveis. Então, só dando um duplo clique aqui, eu entro nessa janela de configuração visual. Então, por exemplo, aqui na aba escala, eu estou selecionando de 0 até 9. Mas eu poderia começar em -1 e ir até 20, por exemplo. Mas isso para esse gráfico não seria adequado. Mas eu posso fazer essa modificação. Incremento de 1 em 1. Né? Observe que está indo de 1 em 1 uma unidade. Posso colocar incremento de 2. Quantos subdivisões? Tem uma, eu posso colocar 2. E assim sucessivamente. Além disso, eu também posso fazer a mesma coisa, só que agora na escala vertical. Essa é a parte de escalas. Títulos e formatos eu já mexi. E aí eu posso colocar esses tiques aqui. Tem o tique para fora. Eu vou colocar nenhum, para vocês... Opa, é o lado esquerdo. Sumiu o tique que ficava aqui. Eu gosto sempre do tique para fora. O topo também, mas aqui não tem nenhum topo. Então eu posso simplesmente ativar e colocar nenhum. Para quê? Para fechar o gráfico. E a mesma coisa do lado direito. Beleza? O gráfico já ficou fechadinho, bonitinho. Grade. Dependendo de como eu quero que o leitor visualize, eu posso colocar essas grades para facilitar a leitura do gráfico. E aí eu configuro aqui, né, a cor que eu quero dessa linha.
Se eu quero uma linha sólida, mais fina, por exemplo, ou pontilhada. Então eu posso configurar isso e a mesma coisa vale para o eixo vertical. Então eu posso colocar grades assim. Essa opção de break é para cortar o gráfico em alguma determinada região. Porque às vezes o gráfico acontece um monte de coisas de 1 até 6. E aí de 6 a 7 não acontece nada. Eu não quero mostrar essa parte, então eu posso fazer isso aqui. Então eu vou fazer isso no eixo horizontal. Então o meu break vai começar, vou fazer aqui em 3, vou terminar em 6. Só por exemplo. Então ele corta o gráfico e ele indica que teve esse corte. Aqui você pode ver que a escala é descontinuada. Aqui nessa opção, você pode mudar o tipo de numeração aqui. Então pode ser número, pode ser texto, pode ser tempo, data. Depende do que você está trabalhando. Pode ser em unidade decimal, científica. Depende também do que você está trabalhando. E aqui você também configura a fonte, a cor e o tamanho. Eu acho 18 muito pequeno. Vamos colocar 28, por exemplo. Então observe que a letra já aumentou bastante de tamanho. E a mesma coisa você pode fazer com o eixo da esquerda, né? Aumentar a letra, trocar a cor e assim sucessivamente. Então, essas são as funções e configurações mais básicas do Origin. Aqui eu também posso clicar, eu posso mover, né? Você também pode vir aqui, aumentar o tamanho por aqui, trocar a letra por aqui, mesma coisa vale aqui. Legenda. Aqui você tem um conjunto de opções e algumas opções interessantes são ferramenta de texto, você pode escrever um texto para indicar alguma coisa. Você tem seta, por exemplo, a fim de indicar algum ponto do seu gráfico. Essas são as configurações mais básicas que tem. Aqui eu tenho uma ferramenta de verificar o ponto que eu tô. Então eu posso, com ela, clicar e descobrir o valor do ponto. Caso eu não saiba, eu posso também ver qualquer ponto do gráfico. E essas são as configurações mais básicas. Mas, professor, eu quero adicionar mais uma curva nesse gráfico. Então, aqui eu tinha o primeiro book e a partir dele eu gerei o primeiro gráfico. Então, eu posso vir aqui e criar mais um workbook. Nesse workbook eu vou copiar o eixo X do primeiro. Não precisa ser necessariamente assim. Vou colocar outros valores aqui só para teste, tá? Como se fosse um segundo gráfico. Só que, se eu repetir o procedimento anterior, eu vou simplesmente gerar um novo gráfico. Mas agora eu quero colocar os dois gráficos aqui. Então eu tenho aqui, olha, camada 1. Na camada 1, eu vou no conteúdo da camada. O book 1 já está ali, eu vou adicionar o book 2. Pronto. Então, a curva vermelha era que já estava, a curva preta que eu adicionei. E a mesma coisa vale para ela, do duplo clique e posso alterar ela. Mas a legenda, clicando no botão direito, eu posso mandar atualizar a legenda. Então, vou mandar atualizar e ele coloca aqui o item B, com duplo clique eu atualizo tudo. Outro exemplo, vou voltar aqui para esse
Vou criar mais um workbook. Imagina que eu quero fazer o seguinte gráfico. Madeira, e o valor dela é 30. Ferro, o valor dele é 18. E plástico, o valor dele é 24. Eu posso fazer um gráfico assim, de barras. Então, com coluna, isso aqui vai me dar apenas a coluna, e aqui vai me dar uma coluna com um valor em cima dela. Então, vamos lá. Pronto. Ele criou, né, com espaçamento. E a mesma ideia, eu posso dar um duplo clique e configurar, né, a cor do preenchimento que eu quiser. Eu posso... Aí uma opção interessante é colocar uma cor incremental, digamos assim. Cada um numa cor. Outra coisa interessante é mapa de cor. Que ele vai... Quanto menor o valor, mais para o vermelho vai ser. Quanto maior o valor, mais para o azul vai ser. E você pode configurar também aqui os espaços entre eles. Então eu vou diminuir um pouco só para a gente ver como fica. Diminuir o espaço aqui. Ou eu posso aumentar. Quero deixar as barras mais largas, maior distância. E aí eu posso configurar também o título ali da marcação. Então eu vou aumentar só para a gente ver como é que fica. E assim sucessivamente. E as demais funções também continuam valendo. Eu posso vir aqui e alterar a escala, vou alterar para 45. Eu posso aumentar o tamanho da letra. E assim por diante. E quando eu mando salvar, eu salvo o projeto do Origin. Então, vão ficar salvos todos esses gráficos e tabelas aqui. Isso é salvar o projeto. Se eu quiser os gráficos, eu tenho que ir em exportar gráficos. E aí eu abro a caixa de diálogo aqui. Na caixa de diálogo, eu vou escolher o tipo de formato que eu quero. Em geral, a gente usa JPG ou PNG. E aqui você vai colocar o nome dos arquivos. Você vai selecionar se você quer só o gráfico que você está vendo, ou todos os gráficos do projeto, por exemplo. E vai escolher a pasta para onde você vai exportar. A resolução mínima da maioria das revistas é 300 dpi, tá? Feito isso, você vai dar um OK e vão ter sido exportados todos os gráficos que você escolheu. Então, fim da primeira parte do tutorial.